Pronto? Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Página Virada, caminhando agora para nosso fechamento, a reta final, nossos 2 últimos programas, 2 últimos encontros e fechando o ano de 2025 com uma jornada, vamos dizer, bem suada. É bem verdade. Especialmente agora com esse último livro, né, que nos desafiou bastante e deu uma mexida assim na nossa cabeça que eu vou dizer, foi revolucionária, pelo menos para mim foi. E agora nós temos aí outro grande desafio, né, agora que estamos chegando no finalzinho. Diante de tudo isso que a gente conversou até agora, né, como é que nós vamos aplicar biblicamente a verdade dentro daquilo que nós cremos e que temos como verdade absoluta para as nossas vidas, o que fazer, né, diante dessa cultura. Mas antes ainda da gente ir para o nosso fechamento, nós temos um tópico ainda a abordar, né, que seria, vamos dizer assim, o ápice de todas essas mudanças culturais no que diz respeito ao self, né? Tendo em vista esse self que se enxerga de uma forma completamente personificada, acho que podemos colocar assim, né? Individualizada. Autocriada, né? Como foi estabelecido aí pelo pensamento nietzschiano. Nossa, eu tô muito filósofa. Tá fudido, gente, eu tô até aplicando, assim, termos, assim, tô com propriedade. Chegamos aí a um assunto bem difícil de abordar, mas muito forte e já sedimentado nos dias de hoje. Mas antes da gente entrar nesse tópico, vamos dar boas-vindas, né, ao nosso convidado especial da noite. Estamos muito bem ancorados, podemos dizer, Leulair e André? Sim, com certeza. Deu até um descanso, né, pra gente saber. E ele estará também no próximo programa, né, porque nós não vamos ousar fechar a discussão desse livro sem ter um suporte, né, de credibilidade, de respaldo teológico, bíblico e, sobretudo, pastoral, que é o mais importante. Exatamente. Então, pastor Luiz, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Agradeço. Aliás, a sua primeira participação neste livro, né, pastor? Este livro Então, no outro já teve, né? No outro a gente teve muita contribuição do pastor Edgar, né? No começo, principalmente na primeira parte, né, das nossas discussões. E vamos fechar com o pastor Rubens. E para quem não sabe, pastor titular da nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Estamos bem mais relaxados, porque os últimos programas a coisa foi tensa. Espero que o senhor esteja também. Não fique preocupado com as nossas perguntas. Então, vamos lá. Já vou jogar aqui na mesa não, na sala, direto, qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Nesse programa de agora, que é o transgenerismo, né? Que é a questão da pessoa que aí volta lá no começo do livro, né? Comecinho do livro. Ele abre a discussão desse livro falando que ele apresentaria todo o percurso de ideias e pensamentos que foram sendo trabalhados, desenvolvidos e ganhando, né, força e uma coisa costurando a outra, né? Ascendendo, né? O que foi esse self moderno que foi ascendendo ao ponto de triunfar nos dias de hoje, fazendo com que uma frase faça todo sentido na nossa cultura e que décadas atrás seria loucura, né? Sim. E que frase é essa, André? Eu sinto uma mulher aprisionada no corpo de um homem. É isso, mais ou menos isso, né? Sou um corpo aprisionado, preso num corpo... Não, eu sou um corpo. Não, sou uma mulher presa no corpo de um homem, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Quando soltou essa frase, a gente está acostumado a ouvir esse tipo de coisa. Hoje nós estamos bem acostumados. Então, já é meio naturalizado esse tipo de pensamento e sentimento, porque isso é um sentimento, nos dias de hoje. Então, não é algo assim que assusta mais ouvir. Apesar de, para nós, aqui,
quem está do lado aqui dessa sala, continua sendo para nós algo totalmente contrário àquilo que a gente crê como verdade. Mas não é algo que a cultura nossa hoje estranha, né? E ele nos ajudou a entender por que que essa frase hoje está tão naturalizada. Qual foi esse processo? Que a gente não vai retomar, né, Lelair? Já fizemos esse trabalho duro. Então, se você não entende como que chegou até aqui, assista os programas desde o primeiro episódio, né, veiculado lá em agosto. Mas ele tem algumas coisas que ele coloca aqui nesse capítulo que foram novas para nós, né? Sim. Não sei se para vocês, mas eu senti... Para mim é aquela questão que eu achei logo no começo do capítulo, que eu não tinha ideia que para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, ser lésbica e ser gay, né? Ou seja, você ser homossexual feminina sendo mulher, você ser homossexual sendo homem, são situações diferentes. E incongruentes, né, também. Incongruentes. Foram colocadas numa mesma, vamos dizer, numa mesma palanque de ideias e de pessoas que lutam por uma coisa, mas são coisas diferentes. Eu não tinha a menor ideia disso. Eu também não. Exatamente. E é interessante a gente perceber que quando a gente coloca tudo dentro de uma sigla, a ideia nossa é que elas têm uma conexão muito grande, ou que elas fizeram uma intersecção muito grande. E a gente vai perceber que não. Na verdade, elas às vezes se tocam em um ponto, né? Elas vão se tocar em um ponto, no restante elas divergem. Sim. Mas elas se juntam para atacar esse ponto, mas se depois fossem discutir outras questões que dizem respeito a eles mesmos, eles não entrariam em concordância. Né? Então, assim, é aquela ideia, nós vamos nos unir para uma batalha, mas depois nós não conversamos. Não se misture comigo. São bem diferentes. Só que a ideia nossa, e muitas vezes pela nossa alienação, a gente tem essa atitude, às vezes, quando grupos são antagônicos, ou a gente rivaliza, ou a gente se distancia. Que é uma forma também, né, de declarar uma guerra, falando, não quero você perto. E eles vão distanciando e a gente perde completamente o contato, até de entender isso, como que é isso, né? Como que isso foi se juntando, né? Porque nós aqui somos da geração que isso começou, né? Isso começou, a gente de LGBT. Começou, GLS. GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Né? Então, assim, como que isso, no prazo tão curto, isso foi se juntando, né? Então, a gente distanciou de tudo isso. Eu sei que também não é o nosso papel se a gente correr atrás para entender cada uma dessas letras, o que significa. Não é o nosso... Porque essa é uma tarefa inglória, né? Então, mas é entender exatamente onde elas se tocam e por que elas buscam esse objetivo comum. Eu creio que aí está o gancho até para a gente como... para falar da graça. Né? Em todas essas manifestações que nós entendemos que é uma rebeldia contra um ato de Deus, né? De uma criação de Deus, há um ponto de contato onde a graça ela pode superabundar. Né? E é nessa perspectiva que a gente se aproxima, né? Não apenas para dissecar o movimento, né? Mas para entender aonde é esse gancho que a gente pode resgatar em Cristo. Pastor, dentro dessa perspectiva da graça, um discurso comum, vamos dizer no Brasil, não vou falar fora do Brasil, mas uma coisa muito comum é falar assim, não existe ex-gay. Eu acho isso nós cristãos, é inconcebível você acreditar numa frase dessa, né? Porque se você achar que Deus não é capaz de fazer isso com a pessoa, você não entende a capacidade do nosso Deus, né? Nessa frase, ela na verdade exclui ou faz gradação de pecados. Sim. Né? Porque então não teria alguém, eu sei que Ex-ladrão, nós, não teria alguém
santo, vamos dizer, vamos colocar na terminologia, porque continuaremos sempre pecadores enquanto estamos aqui, né? Então, assim, não haveria essa mudança de condição. Porque parece que, para muitos, a mudança de condição de você ser um não redimido para um redimido foi uma distância muito curta. Para alguns falam, não, talvez foi... Não, um pingo do sangue de Cristo para mim foi suficiente. O meu pecado agora para o outro um balde não dá. Não faz isso. Eu não acredito que seja possível, né? Também. Aí, alguns tipos de pecado, né? Então alguém falaria, porque de alguma maneira entende que é determinante por uma questão biológica. Sim. Só que nós estamos aqui de um outro lado, entendendo que talvez não seja assim, exatamente isso. Porque se joga num campo biológico, aí fala, agora vocês aqui não entram. Não pisam. Tem algumas questões muito importantes que levam a essa discussão do transgenerismo e de questões também de atração do mesmo sexo, né? Mas que não é a mesma coisa, né? E que eu achei curioso ele apontar, por exemplo, a diferença, a divergência, né, que há no movimento do feminismo, especialmente conduzido por lésbicas, né, do entendimento das lutas que elas têm e de não aceitar, inclusive, o transgenerismo, né, de falar assim, é muito fácil, eu não lembro agora o nome daquelas duas autoras que são mencionadas aqui, né, a Raymond e a outra, né? Adrienne Herrich. Que ela fala assim, a mudança de sexo, que inclusive é tratado como um direito, né, legal, e a medicina possibilita isso hoje, né, fala assim, se a mudança de sexo envolvesse também o útero, né, a possibilidade de gerar e de menstruação e todos os de ter o útero, né, de todas as questões envolvidas nisso, provavelmente não teria ninguém na fila, né? Porque a mudança de sexo não é só a questão de um órgão, né? E elas defendendo que o ser feminino e tudo que envolve, né, a história, ela fala a questão histórica também, né? Que historicamente o que é ser mulher e tudo que a mulher lutou, né? Pelo qual a mulher lutou, questão de direito ao voto, né? Das diferenças sociais, né? De questão de injustiça, exploração e tal. Isso é muito forte, isso faz parte do que é ser mulher. Então, alguém que se diz mulher preso no corpo de um homem não sabe o que de fato é ser mulher. Nunca vai saber, né? Nunca vai saber. Porque não passou pelas mesmas questões e nunca vai passar pelas mesmas questões porque biologicamente, ainda que elas reconheçam que o ser mulher não diz respeito apenas a um biológico, mas esse biológico define muito, sim. E aí nós mulheres bem sabemos, né, Leulair? Questões que o nosso corpo feminino tem e pelas quais a gente passa, que um homem jamais vai passar. Por mais que faça uma ressignificação Por mais que faça. Sexual, não vai. E mesmo que tenha, muitos defendem que o hormônio, né? Existe o tratamento hormonal, né? Hoje em dia é praticado. No passado, acho que era só a mudança cirúrgica mesmo, né? Com o passar dos anos, adotaram a questão do tratamento hormonal, porque aí muda voz, muda vários outros pontos. Mas ainda assim não altera. Mas você está falando do feminismo dentro do movimento lésbico, dentro, né? Do movimento lésbico, dentro da sigla, né? E que por isso havia tanta divergência. Até que chegou um ponto que, não, peraí, temos um inimigo em comum. Então, vamos juntar por uma causa maior. E acabou, às vezes, assim, a gente tem que dar o braço a torcer, que nós, muitas vezes, temos dificuldade de aplicar a teologia que nós cremos, que é uma antropologia bíblica, fazer ela se tornar prática. Mas isso com amor, né? No entendimento com amor. Se a gente colocar isso em prática, nós vamos perceber que, de fato, o ser humano, por causa do pecado, ele tem nele todas essas confusões e esses desejos, né, que acabaram que hoje o desejo define aquilo que eu sou, né, que ele vem falando. Só que assim, a gente tem que saber que a minha dor
por maior que seja a dor, e nós não estamos negando a dor de ninguém que sofre nessa luta, só que a sua dor não define a verdade. Nem a minha dor define o que é verdade ou não. Né? Então, o autor ele vem caminhando nessa ideia que vai passando na história. Ao longo da história, a gente vai vendo linhas filosóficas que vão tentando determinar, quebrar padrões, quebrar referências absolutas para algo fluido, que aí a gente passa para o campo de sentimentos, sensações, emoções. Né? Então, é quase que a gente inverte. Então, aquela lógica lá, né? Eu penso, logo existo. Aí, não, eu sinto. Aí nós passamos por isso. Aí hoje, agora, ela dá um passo além. Então, os meus desejos, eles determinam a minha identidade. E não é assim. Biblicamente, a palavra de Deus nos fala que dos nossos desejos nascem de uma natureza pecaminosa e, portanto, são antagônicos à criação de Deus. Então, nós entendemos isso, que há pessoas que lutam mesmo, há pessoas com dificuldades nesse entendimento, mas elas também têm que entender que a luta ou a dor delas não vai definir o que é verdadeiro ou não. Né? O que nós estamos falando aqui existem padrões, referências, e ao olhar também o que vai produzindo as consequências, né? A gente do lado de cá consegue ver tudo isso. Sim. Né? Aonde o ser humano está chegando, porque em determinadas situações onde a palavra de Deus fala que Deus entrega essas paixões e ela vai numa espiral descendente, a gente vê onde vai chegando. Então, assim, o nosso papel do lado de cá como igreja, eu acho que muitas vezes foi muito de vamos para a guerra também. Bateu em nós, né? E às vezes a gente tem que dar o braço a torcer que muitas vezes nós usamos as armas erradas. A né? condenação, Fomos para o embate de maneira errada, né? E sem entender que esse ser humano continua sendo imagem e semelhança de Deus. Dentro desse capítulo, ele acabou retornando num assunto que dificulta esse embate, né? Que é o fato que nós, cristãos, temos um sobrenatural, um transcendental, que é Deus, que é o nosso esteio, que é a nossa verdade, e esse pessoal que está submetido a essa novo self, eles se baseiam não pelo que é verdadeiro, e sim pelo aquilo que tocou o coração deles, e aquilo que eles acham que é a verdade para eles. E aí, essa parte que torna um pouco difícil, né? Você iniciar um diálogo com a pessoa e tentar trazer uma verdade para o problema dela, quando ela acha que o problema dela é aquilo que ela pensa que ela que é a verdade, né? Tem uma coisa muito... Eu acho que é isso que o pastor falou, assim, foi muito forte, né? A gente nem viveu tanto isso, mas ainda tem resquícios disso. Dentro, inclusive, do nosso meio cristão, da igreja evangélica, não só das mais tradicionais, não. Mas, assim, eu lembro, recentemente vendo uma série, A Imperatriz, sobre o Império Austríaco. Da Sissi, exatamente. E um dos filhos, né, um dos irmãos, né, do imperador... Ele tinha questões da homossexualidade e isso foi registrado historicamente falando. E tem uma cena lá na série, e ele novinho já, seus 10 anos, ele já tinha algumas feições, já inclinado, né, assim, já estava se afeiçoando a um outro menino. E quando a mãe percebe, ela chama o bispo, cardeal, não sei, né, convoca ele para intervir. E aí ele inicia um processo de tratamento lá do menino, né? E qual que é esse tratamento? Ele leva ele lá pro meio da igreja, ele põe o menino ajoelhado num negócio assim, desumano que ele faz com o menino. E o menino repetindo, eu sou pecador, eu sou não sei o quê, papapá, e ele obriga o menino a repetir 500 mil vezes, mesmo ele sendo da realeza, né? A forma como é aplicado ali, né? Que
ele deveria entender que ele era um pecador, ele estava ali debaixo de uma condenação e ele ia passar por um processo ali doloroso para ver se excomungasse, se tirava, né, aquele mal dele. E expurgava, sei lá qual que é a palavra correta. E isso era muito praticado, né? Então, a partir do momento que era identificado esse tipo de pecado no indivíduo, ou você vai ser excluído, ou você vai se submeter agora ao tratamento para retirar de você esse pecado. Hoje e de uma forma, assim, muito cruel, né? Mas o interessante é que, como todos nós fomos influenciados por tudo aquilo que veio de Rousseau para cá, nós mesmos não aceitamos mais esse tipo de tratamento de botar a pessoa de joelho, botar no milho como uma forma de tratá-lo, né? Um dia nós vamos procurar um aconselhamento, né, pastor? Fazer como é que fala mesmo? Terapia? Não, desculpa. Aí você vai para psicologia, psiquiatria, toda ela já também dentro do... Sim, mas o acompanhamento, né? Ô, gente, as reuniões que a gente faz nas casas com uma pessoa... Pequeno grupo, né? Não, agora eu até li um livro sobre aconselhamento, isso. André. Não, eu li um livro do Jonas Madureira, agora eu esqueci a palavra. Eu vou achar a palavra. Depois você acha. Depois eu acho. Mas o processo que a gente, que foi visto era isso, né? Então, igual o pastor falou de gradação de pecado, né? Então, aquilo era percebido como um pecado inaceitável, enquanto vários... Discipulado, vai verdade. discipulando. Enquanto vários outros eram tolerados. Inclusive nessa questão sexual mesmo, né? E aí vem o iluminismo, não, então acaba com isso e o processo todo de negar o transcendente. Então, para quê? Pastor? Eu não sei se só eu no livro, eu creio que ele não aponta, mas assim, nós temos ainda um motor em meio a tudo isso. Hoje... nós temos muitas pessoas que elas querem ganhar a vida com algum ineditismo que gere um engajamento e que, portanto, a torne única e, a partir daí, ela ganhe... autoridade. E algo em cima, né? Então, no meio de tudo isso, nós vimos ele falando dos desdobramentos disso. Então, qualquer que seja o desejo que tiver... E isso normalmente apontando, né, sempre para o psicológico e sexual. Eu vou levar a cabo isso, mesmo que seja algo que completamente estranho, né? Então se criam classes. Só que aí, de novo, o movimento, a gente precisa perceber que ele não invalida aquilo que a Bíblia diz, pelo contrário. Quando a palavra de Deus fala tanto de concupiscência da carne e dos olhos, aponta que o ser humano, nessa autonomia do ser e de rebeldia contra Deus, na maioria das vezes, ou quase que todas as vezes, ele caminha para uma deturpação na questão sexual. Né? Ele vai sempre para esse lado, né? Então, assim, gerando uma série de movimentos, mas, na verdade, também há um motor por trás. Falou, eu sou único aqui, eu desejo... Então, aí ele se define, ele lança um nome, né, diferente do que ele é, e assim, cada vez mais isso gera nomes e classes. Novas categorias, né? Que eles também não se conversam entre eles. Né? De novo, eles só têm um ponto em comum, é a luta contra aquilo que é o estabelecido... que é real, né? Como falou, o desejo dele nunca vai mudar, como já foi falado aqui. Eu nasci num corpo diferente. Não, então se é só o seu desejo, que seja. Só que aí não, mas aí eu preciso de algo externo, eu preciso de um hormônio, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de eu preciso de aceitação. Eu preciso de aceitação. Ou quando ele fala lá do L e do G, né? Das diferenças, da lésbica tendo que manter padrões de atratividade masculina para conviver, e do outro lado diferente, não ser né? necessário. Também diferente, vai se estabelecendo, né, todas essas
essas ordens, mas a gente vai ver que por mais que apregoem que há uma coerência no movimento, ele é completamente incoerente com eles mesmos e não traz a satisfação que eles achariam que ia trazer, né, o engajamento. A única por isso coerência que é infinito, tem, né? Tem esse mais no final, né? Porque a única coisa coerente é a rebeldia, né? O quê? A rebeldia. A única coisa coerente entre eles é o constante estado de rebeldia contra Você está falando que é o ponto comum. É o ponto comum deles. A única coerência que são coerentes em ser rebeldes. Na prática, mas muitos não se veem como rebeldes, né? Não, alguns sim. Isso é que nós enxergamos, né? Sim, de acordo com o que a Bíblia define em relação ao padrão estabelecido por Deus, inevitavelmente é rebeldia. Mas no pensamento de muitos, né, que se enxergam nessa condição, ou nessas muitas condições, é muito uma questão de isso é quem eu sou. E que durante muito tempo negou quem era, para poder atender à expectativa do contexto social, seja familiar, seja do grupo onde vivia, etc. E aí, parece que na mentalidade da nossa cultura de hoje, essas pessoas entendem que finalmente foram liberadas para viverem a sua autenticidade, né? O livro fala muito disso, de questão de autenticidade, porque uma vez que ela negava quem ela realmente era, ela vivia uma vida inautêntica. Sim. Aí cai no Rousseau, né? Rousseau fala que esse é o principal motivo da infelicidade do ser humano, é viver uma vida inautêntica, baseada no que é a expectativa da sociedade, é a sociedade que corrompe. Então você tem que buscar a sua verdadeira essência. Aí você vai lá para Nietzsche, que fala, ok, então vocês mataram Deus, Deus não existe, não é ele que define quem nós somos, então seja você o seu criador. Né? Essa sigla é tão repleta de possibilidades, essas siglas, né? Essa sigla, porque é isso, você não precisa mais se limitar a nada. Se amanhã aparece uma outra vertente e você vê que ela faz mais sentido para você... Faz parte. Faz parte. O importante é que aquilo te cause bem-estar. E você não precisa se sentir indigno perante os outros por eles estarem numa condição tradicional conservadora, né? Mas aí a gente chega num ponto... 2 pontos que eu acho que são cruciais nessa questão do transgenerismo e todas essas siglas. Primeiro, a questão da identidade. Aí vem de Freud, né? Freud fez o desfavor de determinar para a humanidade que a identidade humana, o núcleo da sua identidade e felicidade, por consequência, está na questão da sexualidade. E a gente vê isso demais na nossa cultura, as pessoas se definem muito pela questão da sexualidade. Parece que é a maior força que move o ser humano, né? Ele fala isso. Guerras. Mas a questão... o pastor tinha comentado isso agora há pouco, né? E a Bíblia aponta isso também, né, pastor? No final das contas, quando tem as deturpações mais críticas, cai aí. E a gente tem que lembrar que isso não é algo de hoje. Nossa. Tanto é que a gente vai perceber que já lá no início, quando Deus determina as leis, aí ele já começa a colocar que dentro da lei, né, o que com respeito à questão da sexualidade. E aí já joga lá na frente essa questão, por exemplo, que o autor fala, a validação da bestialidade, né, do próprio incesto, né, da pedofilia. Isso, de alguma maneira, nós caminhamos para essa validação, né, em alguns ambientes, algumas sociedades, né, porque aí é só eles determinarem quem é o responsável por quem, né? E, portanto, se ele determina, ele cria ou ele faz da forma como porque ele é livre para isso, né? Então, assim, a gente vive isso, só que são releituras do mesmo pecado que há no ser humano, né, após a queda.
ele sempre teve propensões a uma insatisfação plena no seu coração, que desemboca na área de sexualidade. Então, o que faz com que alguém tenha desejo de sexualidade com animais? Uma insatisfação plena no coração, de nada o satisfaz, e de alguma maneira ele quer essa satisfação, mas, de novo, por um desejo de autonomia. Ele fala, quem disse? Quem mandou? Quem manda assim na minha vida? Quem que determinou, né? Então eu faço o que eu quiser, né? E aí, como o autor falou, eles retiram essa ideia do significado do corpo, né? Que deixa de ter um significado fixo. E aí, a partir daí, tudo é válido, né? Qualquer coisa, né? O corpo é uma mera embalagem. Não, mas o Tinha corpo... um cantor, não tinha, que cantava assim, não existe pecado do lado de baixo, esse é da linha do o Equador. tropicalismo. Então, Ney de Mato Grosso. Exatamente, a gente já via, isso é década de 70? É isso? Década de 70. Ele tentando quebrar todas essas, né, barreiras, todos os pilares, né? Só que a ideia sempre é essa, se você derruba Mourão, derruba Canto de Cerca, o resto vem abaixo. E a sociedade não percebe isso. Que, na verdade, aquilo lá não foi para criar apenas limite. Foi para que segurasse, né, toda a ordem. Né? Caso contrário, tudo isso ruiria. Né? E a gente vê uma sociedade em ruínas. É a total falta de... anti-história, né? Que ele fala disso, anticultura também, né? E a total falta de referência e padrões, né? Hoje a lei é não ter padrão. Se você estabelece padrão sobre como eu devo viver, ou o que é um corpo humano, né? Isso já é em si uma arbitrariedade. Fugiu a palavra, por isso que a gente já falou sobre isso, né? Da sacralidade do corpo. Começar a dar tanto valor, mais valor de um animal do que tanto valor quanto, né? Hoje você não é dono de um animal, de um cachorro, você é tutor, né? Justamente por isso, porque nós não somos mais a criação de Deus como suprema, a gente né? Não a é. criação especial de Deus. Não é. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas não admitem, até assim, às vezes a gente pensa, um crescimento, né, da relação homossexual e tudo. E não percebe também que o ser humano, cada vez mais egoísta, individualista, também te conduz para essa ideia. A gente nunca pensa que isso vai levar. Mas David Podison fala sobre isso. Fazendo as comparações, um relacionamento de um homem e de uma mulher, ele é algo complicado. São duas pessoas completamente diferentes, com desejos diferentes, hormônios diferentes, pensamentos diferentes, por mais que tenham pontos de contato de afinidades, mas são biologicamente completamente diferentes. E ao se relacionar, nós sabemos que a primeira coisa que tem que ter é uma boa dose do entendimento, de abandonar o egoísmo, o individualismo, e isso é algo que a sociedade não quer. Aí ele coloca um contraponto que eu não tinha parado para pensar. O relacionamento no mesmo sexo tudo igual. É facilitado. Porque, vamos dizer, uma mulher e uma mulher, elas têm entendimentos iguais, normalmente visão para o mesmo lado, né, e de afinidades. O cérebro funciona mais ou menos da mesma forma. Da mesma forma que homens, né? E por causa desse egoísmo e de desejo de não abrir mão do que eu sou, te leva também ao mesmo lugar e às mesmas práticas, né? É menos conflituoso e exige menos. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião de amigos e eu estava com um amigo
E a gente é muito amigo. Só que a gente tava muito cansado. E aí tava minha esposa e eu, elas conversando. E eu e ele aqui, olhando pra cara do outro, eu falava uma coisa assim, falava assim. E aí eu falava, é isso aí. Beleza. De vez em quando a gente falava uma frase. Aí eu falava assim, vocês não conversam, não? Aí eu tava pra mostrar a diferença. Falei, não, pai, tá normal. Tá normal. Tá bom assim. Normal. Parece não, tinha que estar conversando. Não, ele fala assim, eu não dou conta. Não dou conta. Então, assim, aí você junta o homem e a mulher. Você vê esse aqui que não gosta de conversar. E essa aqui que quer conversar. E precisa. Como que vai chegar e falar assim? Então, o egoísmo te leva a extremos. Exato. E vai desembocar de novo numa sexualidade distorcida. É uma comodidade, né? Eu não sei se nós vamos falar no próximo programa, mas como ter diálogo com o segundo mundo com o terceiro mundo. Foi um episódio que nós falamos lá atrás, né? Uhum. Como nós conseguimos falar com essas pessoas. Sim. Como é que a gente consegue ter algum ponto de contato? Eu só acredito no poder do Espírito Santo, porque eu acho que não tenho capacidade nenhuma para vencer essa barreira. Não, mas no próximo programa nós vamos falar. No próximo programa nós vamos trazer a palavra de Deus e nos desafiamos a apresentá-la da forma como ela realmente é, né? Com amor, com graça e o entendimento sobre essa verdade que Deus apresenta. Porque o que o mundo está apresentando, quando eu falo mundo, é cultura. O que a cultura está apresentando é: não se sinta culpado. Se você não se vê da forma como valores tradicionais a vida inteira apresentaram, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você vai ser aceito. O importante é como você se sente. O importante é como você... onde está confortável para você e o que faz sentido para você. E existem inúmeras possibilidades de você viver a sua verdade. E pode ter certeza de que você vai ser feliz se você viver a sua verdade. Mas nós bem sabemos que essa verdade é mentirosa. Ela não entrega o que promete, né? Agora, o que é essa verdade bíblica que, de fato, entrega a verdadeira felicidade, as respostas para todas essas questões, inclusive para quem não consegue entender, né? Não se achou ainda no mundo. Porque a grande pergunta do ser humano é quem ele é. Quem ele é, qual que é o propósito da sua vida e como é que ele faz para ele ser feliz. Acho que são as grandes perguntas que todos esses pensadores, filósofos, estudiosos, científicos e por aí, revolucionários, tentaram responder. E nenhum deles entregou, né? A verdade é essa. Mas eles fizeram um estrago bem bem significativo que gerou o que nós temos hoje, né? De uma cultura que ilude. Mas a gente vai conversar. E que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar disso, que a própria sociedade, ela vê o resultado e ela camufla. Uhum. A gente vê os males disso, né? A gente eu creio que ainda vai ver mais ainda os resultados disso, porque não é tão... É recente, né? É recente isso. Né? Então, assim, a gente vai ver ainda muita coisa, e a sociedade já vê. E ela, de alguma maneira, ela tampa, ela camufla tudo isso para justificar, não, aqui realmente, essa aqui que é a vida verdadeira de plena liberdade. Uhum. E a gente vê o que, de novo, aquilo que Paulo fala em Romanos, Deus deixa e eles vão vendo o castigo neles mesmos, né? Uhum. E isso tem acontecido. Um exemplo claro foi a crise da AIDS, pastor. Exatamente. Que foi camuflada. Então, assim, porque não era muito cruel falar que a crise da AIDS era fruto de toda aquela vida desregrada que estava se vivendo. Não, isso vai fazer com que quem se encontra nessa condição se sinta indigno
inferiorizado, excluído. Então, não é isso, né, que a gente tem que fazer. Quando eu falei de dor, eu estou falando... Às vezes as pessoas pensam que a gente na igreja nunca teve contato com pessoas assim, ou que a gente se distanciou, ou não chega perto. Só que eu gostaria de falar de uma experiência, né? Eu, por fazer capelania hospitalar, eu tive que fazer estágio. Eu fiz estágio num dos maiores hospitais aqui da América Latina, e que basicamente de infectologia, que é lá no Emílio Ribas. E eu fiquei uma semana lá, trabalhando exatamente 99% das pessoas infectadas, né, com HIV, e muitos travestis, daquilo que nós estamos falando. Eu pude conversar com vários deles, pude orar com vários deles, e só que algo eu percebi em todos eles, que depois de tudo que eles fizeram, eles não encontraram exatamente o que eles estavam buscando, e mais ainda, na maior parte dos depoimentos, eu falo, nós fomos deixados aqui para morrer sozinhos. Ninguém da família, ninguém perto, não temos amigos, não tem... Então eu conversei com pessoas que já moravam há 3 meses no hospital, 6 meses, não podiam ter alta, eles falavam, eles até boicotavam tratamento, de certa forma, né, porque não tinha para onde ir. Uhum. Então essa realidade que nós estamos falando, que a sociedade ela camufla tudo isso. Existem índices muito altos de suicídio de pessoas que fizeram a transição de gênero. Mas não é um dado que é compartilhado. Porque, assim, a expectativa é, se eu não me enxergo como eu realmente sou, se o meu corpo não representa quem eu realmente sou, então a solução vai ser eu fazer a mudança. Só que uma vez que a pessoa faz a mudança, às vezes num primeiro momento, né, existe aquela sensação de finalmente, né? Mas com o passar do tempo, são muitos e aí não tem como reverter, né? Aí já... Mas enfim, nós estamos aqui terminando um clima, como diz a Lara, pesou o clima, né? Mas a gente tem mensagem de esperança para trazer, né? E não poderíamos também encerrar o programa sem falar isso. Que, acima de tudo, cada ser humano, cada indivíduo foi criado, né, por alguém soberano e alguém amoroso, né, que não faz nada por acidente, não erra o corpo, não erra o endereço, nem erra a história, né? Mas, infelizmente, o mundo caído no pecado, ele é, sim, diferente, né, do ideal proposto por Deus. Mas nós vamos conversar sobre esse ideal e sobre todas essas questões. Esperamos você, que está aí do outro lado, na próxima quinta-feira, para a gente conversar mais sobre esse assunto e fechar, né? Fechar dentro da perspectiva bíblica, diante de todas essas questões que nós colocamos aqui, que são parte da nossa cultura, e nós estamos nessa cultura, não é à toa, né? Deus nos colocou nela e precisamos estar preparados para dialogar e trazer a verdade à luz de tudo isso que temos visto, com graça, com amor e com desejo sincero de fazer com que todos os que estão aí, né, conheçam o verdadeiro amor que é em Cristo Jesus. Amém? Boa noite, até a próxima. Mas...